Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aplicar o nosso conhecimento teórico a respeito do tema ação penal a alguns dos crimes previstos no Código de Trânsito, ou seja, Lei 9.503 de 1997. O Código de Trânsito, ele começa a descrever os crimes em espécie no artigo 302. Há crimes descritos a partir desse dispositivo e até o artigo 312 da referida lei. No entanto, o que vai nos chamar mais atenção em relação ao tema ação penal diz respeito à aplicação dessa teoria sobre a matéria em relação ao artigo 303, que é o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Na oportunidade, eu acho que vale a pena a gente ressaltar algumas diferenciações em relação a esses dois crimes que estão sendo mostrados para vocês nesse painel. Primeiramente, o artigo 302, que descreve o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e também o artigo 303, que descreve o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Eu destaquei aqui nesse painel apenas os artigos no caput deles, tá? Eu não trouxe detalhamentos, os parágrafos que estão previstos neles, as particularidades, porque o que me interessa na aula de hoje é ressaltar a questão da ação penal e, na oportunidade, apenas chamar a atenção de vocês que enquanto o Código Penal prevê 2 homicídios, um doloso e um culposo, assim como prevê em relação à lesão corporal, a lesão corporal dolosa e suas modalidades grave, gravíssima, seguidas de morte, e a lesão corporal culposa, o Código de Trânsito ele não prevê nem o crime de homicídio na modalidade dolosa, tampouco o crime de lesão corporal na modalidade dolosa. Isso significa dizer que se porventura alguém resolver matar alguém no trânsito com dolo, não é impossível, né? Aliás, não é nada impossível, né? A pessoa pode estar dirigindo um veículo automotor e visualizar um inimigo que ele pretende matar, simplesmente jogar o carro em cima da pessoa com dolo de matar e efetivamente alcançar o seu propósito. O crime seria de homicídio doloso no trânsito. Porém, esta hipótese não poderia ser enquadrada em nenhum dos tipos penais previstos no Código de Trânsito, mas sim no artigo 121 do Código Penal. Justamente porque o Código de Trânsito não prevê a modalidade dolosa de homicídio. Da mesma forma que alguém, estando na direção de um veículo automotor, pode, com dolo, realizar, seja dolo direto, seja dolo eventual, em que pesem algumas discussões muito relevantes em relação à matéria, quanto à diferenciação de dolo eventual e culpa consciente, quando o agente está dirigindo o veículo, está na direção de veículo automotor. Eu não quero entrar nessa discussão agora em relação a dolo eventual ou culpa consciente, mas em tese é possível também que uma pessoa dirigindo veículo automotor em via pública pratique um crime de lesão corporal dolosa no trânsito. No entanto, a tipificação não haverá de ser feita nos dispositivos do Código de Trânsito, e sim no Código Penal, que prevê o crime de lesão corporal dolosa e suas modalidades. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso? Que só há possibilidade de enquadrarmos o homicídio e a lesão corporal no Código de Trânsito se tratarem de condutas culposas. Para condutas culposas de homicídio e de lesão corporal, o enquadramento haverá de ser feito no Código de Trânsito caso as condutas venham a ser praticadas na direção de veículo automotor em via pública, tá? Nós temos então aqui no artigo 302 o homicídio culposo e nós temos no artigo 303 a lesão corporal culposa. Pois bem, mas o que nos interessa
tratar é mesmo a ação penal, especialmente no crime de lesão corporal culposa, já que no artigo 302, o crime de homicídio culposo no trânsito também seria de ação penal pública incondicionada. Mas por que essa particularidade em relação ao crime de lesão corporal culposa? Bom, nós vimos em aula anterior que o crime de lesão corporal e suas modalidades, até 1995, eram todos de ação penal pública incondicionada. Até que surgiu a Lei 9.099 de 95. Lei esta que no seu artigo 88, vou colocar aqui para vocês o slide com o dispositivo mencionado, artigo 88 da Lei 9.099 de 95, estabeleceu: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Bom, as lesões culposas, nesse momento, é o tema que nos interessa ressaltar. Nós temos no Código de Trânsito a previsão de um crime de lesão corporal culposa, no artigo 303 da referida lei. Então, esta lesão corporal culposa no trânsito também depende de representação? Essa é a pergunta que nos interessa focar agora. Bom, trata-se de um crime de lesão culposa. Em princípio, em se tratando de um crime de lesão culposa, dependeria de representação, não é? Mas como que o próprio Código de Trânsito, que é uma lei especial em relação ao Código Penal, como que essa lei especial tratou da matéria? Eu havia dito para vocês que não é necessário decorar as modalidades de ação penal. Nós temos que consultar a própria lei na qual os crimes estão descritos e buscar nelas a informação relativa à ação penal de cada um desses crimes. Bom, onde que eu buscaria essas informações? Algumas vezes essas informações aparecem nos parágrafos que se seguem a descrição do crime. A gente então identifica o crime, o dispositivo no qual o crime está descrito e procuramos nos parágrafos que se seguem. E algumas vezes ali nos parágrafos a gente encontra a informação sobre a modalidade de ação penal do crime. Outras vezes a gente vai encontrar tal informação no final do capítulo. Algumas vezes no final do título. E algumas vezes em algum dispositivo que foge desse padrão. E isso torna a matéria um pouco mais difícil para quem está começando a estudar o assunto. Em relação ao Código de Trânsito, se nós procurarmos nos parágrafos que se seguem ao crime descrito no artigo 303 do Código Penal, crime de lesão corporal culposa, nós não vamos achar nenhuma informação relacionada à ação penal desse crime. Também no final do capítulo, aqui não seria nem o caso de buscar em final do título, mas enfim, nós não vamos encontrar informações sobre a ação penal da mesma forma como se apresenta no Código Penal. Em que dispositivo, então, que eu vou encontrar no Código de Trânsito a informação relativa à modalidade de ação penal? Essa informação eu vou encontrar no artigo 291 do Código de Trânsito, ou seja, antes do capítulo que descreve os crimes em espécie, eu vou encontrar regras gerais que se aplicam a esses crimes. No artigo 291, eu vou encontrar o seguinte dispositivo: aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei número 9.099 de 26 de setembro de 1995, no que couber. Bom, então
até aqui, só lendo o caput desse dispositivo, a gente já percebe que o legislador do Código de Trânsito, ele não excluiu a Lei 9.099 de 1995 dos crimes em relação aos crimes descritos no Código de Trânsito. Então não veio por parte do legislador do Código de Trânsito nenhuma vedação quanto à aplicação da Lei 9.099. Então, ela tem aplicação aos crimes previstos no Código de Trânsito no que couber, segundo o legislador. Muito bem, vale lembrar que essa Lei 9.099 de 95, ela estabelece no seu artigo 88 que os crimes de lesão corporal culposa dependem de representação. E aí nós vamos prosseguindo na leitura desse artigo 291, vamos encontrar aqui no parágrafo 1º, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver. Bom, então, vamos ler a regra geral que se apresenta nesse parágrafo 1º, para depois a gente observar essas exceções sinalizadas aqui no final do texto e que vão aparecer no próximo painel. Bom, esse parágrafo 1º, ao mencionar que no crime de lesão corporal culposa no trânsito se aplica o artigo 88 da Lei 9.099 de 1995, isso vai significar que o legislador está estabelecendo, em regra, o crime de lesão corporal culposa no trânsito depende de representação, tal como estabelece o artigo 88 da Lei 9.099 de 1995. Então, a regra geral é que o crime de lesão corporal culposa no trânsito depende de representação, tratando-se de crime de ação penal pública condicionada à representação. No entanto, esse mesmo dispositivo, na sua parte final, ele vai trazer exceções. Bom, como que a gente tem que compreender essas exceções? São exceções que não dependerão de representação, tratando-se, portanto, de exceções que vão se classificar em hipóteses de ação penal pública incondicionada. Então, o crime de lesão corporal leve no trânsito, em regra, depende de representação por determinação do artigo 88 da Lei 9.099 de 1995. Porém, há exceções em que o crime de lesão corporal culposa no trânsito passará a ser de ação penal pública incondicionada. Que exceções são essas? E aí vem a parte finalzinha, que é a parte final do artigo 291, parágrafo 1º, que eu destaco aqui, exceto se o agente estiver. Bom, então quando que o crime de lesão corporal culposa no trânsito não vai depender de representação? E no silêncio do legislador passará a ser de ação penal pública incondicionada. Inciso 1. Quando o agente, melhor dizendo, estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, se estivermos diante de uma hipótese em que se configurou um crime de lesão corporal culposa no trânsito, regra geral, ação penal pública condicionada à representação. Se restar comprovado que o agente estava sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, o crime de lesão corporal culposa no trânsito passará a ser de ação penal pública incondicionada. Segunda exceção prevista no inciso 2 desse parágrafo 1º do artigo 291. Se o agente estiver participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor,
não autorizada pela autoridade competente. Bom, então, se o crime de lesão corporal culposa no trânsito ocorrer num contexto em que o agente esteja participando de competição automobilística ou de exibição, de demonstração de sua perícia na manobra de veículo automotor, a ação penal vai deixar de ser pública condicionada à representação, passando a ser pública incondicionada. E a terceira exceção prevista nesse parágrafo 1º do artigo 291, no que tange a ação penal no crime de lesão corporal culposa no trânsito, é a hipótese em que o agente estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Então vamos exemplificar essa hipótese. O agente está trafegando numa via em que a velocidade permitida, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Se ele atropelar alguém, causando na vítima lesão corporal, enquadrando-se a sua conduta no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito, teremos que buscar uma informação a mais antes de concluir se trata de ação penal pública condicionada à representação ou se trata de ação penal pública incondicionada. Essa informação diz respeito à velocidade que aquele veículo estava trafegando. O agente estava trafegando com seu veículo a qual velocidade? Bom, vamos supor que, sendo a velocidade máxima permitida na via de 60 km por hora, ele estivesse dirigindo o seu veículo a 100 km por hora. Se ele estiver dirigindo o seu veículo a 100 km por hora, bom, 60 seria o máximo. Se eu somar 50 km por hora a esse máximo de velocidade permitida, eu teria 110 km por hora. Se ele estava dirigindo a 100 km por hora, a ação penal continua sendo pública condicionada à representação. Agora, se a velocidade máxima na via é de 60 km por hora e o agente conduzia o seu veículo em uma velocidade de 120 km por hora, ele estava trafegando mais de 50 km por hora acima da velocidade máxima permitida. Se a máxima permitida são 60 km por hora, se eu somo 50, significa que se ele estivesse dirigindo o veículo até 110 km por hora, a ação penal seria pública condicionada à representação. Como no meu exemplo agora, no meu segundo exemplo, ele está conduzindo o veículo a 120 km por hora, a velocidade dele, a máxima permitida no local, somada com 50 km e a velocidade que ele está, constata-se que a velocidade que ele está é maior do que a velocidade máxima permitida, mais 50 km. Nesse caso, a ação penal passa a ser pública incondicionada. Então, muita atenção a essas exceções previstas no Código de Trânsito em relação ao crime de lesão corporal culposa no trânsito. Os demais crimes do Código Penal, os demais crimes do Código de Trânsito, o homicídio culposo e os outros crimes previstos até o artigo 312, são todos crimes de ação penal pública incondicionada. Essa discussão ela é relevante em relação ao crime de lesão corporal culposa no trânsito. Isto porque, via de regra, o artigo 291 e seu parágrafo 1º vai estabelecer que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação, uma vez que ele admite a aplicação do artigo 88 da Lei 9.099 de 1995. No entanto, o legislador vem trazendo exceções. São 3 exceções. E se essas exceções, ou melhor, se uma dessas exceções se configurarem, ou seja, a influência de álcool
quando o agente causa lesão corporal, ou estar ele participando de uma competição automobilística no momento em que ele pratica lesão corporal culposa, ou então com velocidade acima do somatório da velocidade máxima permitida na via com 50 km por hora. Se a velocidade dele for maior do que esse somatório, nestas hipóteses mencionadas, a ação penal deixa de ser de ação penal pública condicionada à representação e passa a ser ação penal pública incondicionada. Ok, pessoal? Então, muita atenção ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, porque há particularidades em relação à ação penal, ok? Bom, era isso. Em relação ao Código de Trânsito, eram esses destaques que eu queria fazer para vocês no que tange ao tema ação penal. Até uma próxima aula, pessoal.